Galera, sejam bem-vindos ao 11º dia de Veda e hoje eu vou continuar a série Um Autor falando do John Boyne, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Durante esse mês de abril eu vou pegar 4 autores que eu já li muita coisa sobre eles e falar um pouquinho sobre a vida e sobre as obras deles. O primeiro vídeo foi sobre Monteiro Lobato, então tem falando lá sobre as obras, sobre a figura do Monteiro Lobato, as polêmicas envolvendo ele. Hoje é sobre o John Boyne e depois vai ter vídeo sobre o Bill Watterson e sobre o Walter Hugo Mãe. O vídeo de hoje vai falar só um pouquinho sobre a biografia do simpático John Boyne, né, a figura que ele aparenta ser muito simpática em entrevistas, nas aparições públicas dele, para falar um pouquinho mais sobre as obras dele que eu li. O John Boyne é um autor irlandês, ele nasceu em Dublin em 1971 e estudou literatura inglesa na Trinity College. Depois ele fez um curso de literatura criativa na University of East Anglia, em Norwich. Então ele voltou a vida dele inteira para a escrita. Desde 2000 ele publica livros, né? Ele tem 9 livros publicados para adultos, 4 livros voltados para crianças e 2 novelas publicadas. Então são no total 15 livros já publicados, que é muita coisa nesse período de 15 anos, né? Então é mais ou menos um por ano. Algumas coisas que são gerais na obra do Boyne, que eu posso falar aqui, são que ele sempre pega um contexto histórico e começa a trabalhar em cima dele. A maioria das obras dele tem um fundo histórico real, no caso ou Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, o navio, no caso do Garoto no Convés, então tudo é muito real, mas os personagens que estão ali dentro costumam ser personagens fictícios. Embora alguns sejam personagens reais, ele dá um contorno de personalidade para cada um deles e faz a gente entender um pouquinho sobre como foi a situação, o que pode ter acontecido ali, mas sempre sobre o ponto de vista de um personagem ficcional. Igual eu falei, a obra dele se divide entre as obras adultas e as obras infantis, e eu acho que a principal diferenciação entre as duas, além do protagonista, né, que nas obras infantis é sempre uma criança, nas obras adultas ou é um adolescente ou é um adulto, o ponto de vista narrativo também diferencia. Nas obras adultas é sempre narrado em primeira pessoa, o que nas obras infantis é feito em terceira. Ele fala que isso é feito por causa da proximidade que ele tem com os personagens. No caso dos personagens infantis, ele gosta de dar uma voz externa a esse personagem, né? Fazer a narração em terceira pessoa, porque ele não se sente tão confortável em narrar como um personagem criança, em dar a voz de fato a esse personagem criança. Já nos livros adultos isso fica mais fácil, então por isso que os livros adultos dele são sempre narrados em primeira pessoa. Mas primeiro vamos falar sobre os livros infantis do John Boyne, porque aí tá o livro mais conhecido dele e que foi o primeiro livro infantil que ele escreveu em 2006. Então ele já era um autor que já escrevia bastante tempo para adultos, mas ele decidiu sua primeira empreitada no mundo infantil, que foi O Menino do Pijama Listrado. Esse é o grande best-seller do John Boyne, é um dos poucos livros dele lançado no Brasil que eu ainda não tenho a versão dele física, e conta a história do Bruno, que é um garotinho que muda pro interior, se eu não me engano é da Alemanha mesmo, se não for da Alemanha é um desses países que estão dominados pela Alemanha, e ele começa a viver num casarão, tal, meio que solitário, porque não tem amiguinhos pra poder brincar, até que ele sai pela floresta, ele encontra um molequinho do outro lado de uma cerca, e a partir de então eles começam a conversar, a trocar ideia, a poder brincar, mesmo com essa barreira física da cerca. É um livro passado durante a Segunda Guerra Mundial. Essa barreira física que eu falei, essa cerca, é um campo de concentração, então o pai do Bruno é um dos generais responsáveis por esse campo de concentração. Ele não conta a real situação pro filho dele, né, então o menino fica vendo o campo de concentração ao longe, e o pai dele fala que é uma fazenda, que tem gente trabalhando lá, e isso gera curiosidade no menino, e a partir de então ele começa a tratar relações com o menino judeu que tá atrás da cerca. É uma história triste mesmo, assim, ela é feita para te encantar desde o início, porque o personagem Bruno é um personagem cativante, ele é uma criança mesmo, então tem muita voz de uma criança ali, tá explorando o mundo, tá explorando os limites dele, e a relação que ele trata com o menino do outro lado da cerca, que é o menino do pijama listrado, que dá nome ao livro, é uma relação muito bonita, muito sincera, de amizade, e o final é de cortar o coração de verdade. A história é toda construída pra você se apegar ao personagem pra ter aquele final. Então você olha tipo, não, por favor não, John Boyne não faz isso, mas ele faz. E esse apelo emocional pra mim é o que talvez dá aquele grande tom de best-seller que o Menino do Pijama Listrado tem. Ele foi transformado em filme, então o filme é tão bom quanto o livro. Eu gosto bastante do filme também, mas tem alguns livros do John Boyne que eu considero melhores do que o Menino do Pijama Listrado, embora ele também seja um ótimo livro. Os outros 3 livros infantis do John Boyne são esses daqui, ó. Vou falar de cada um deles com detalhes. O primeiro aqui é o Fique Onde Está Então Corra, que é um livro passado
passado durante a Primeira Guerra Mundial, então, mais uma vez, cenário de guerra, né? Não é a Segunda Guerra Mundial, mas aqui é a Primeira, e trata toda a desesperança de um povo a partir dos homens que foram pra guerra. Na verdade, não a partir dos homens, né? Esse livro aqui fala bastante sobre as pessoas que ficaram para trás. Ele conta a história do Olf, que é um menino de 11 anos, que o pai dele largou ele, né, pra ir pra guerra, e o menino não tem mais notícias do pai. A situação financeira da família tá muito ruim, a mãe trabalha durante 15, 16 horas por dia, e o menino nesse período tem que estudar, e ele resolve que vai engraxar sapatos na estação, então ele ganha um trocadinho também pra ajudar a família, e o clima de desesperança aqui é muito grande, porque a guerra tá consumindo o país inteiro, falando que a guerra não ia durar até o Natal, e ela já tava durando por anos e anos, e ninguém mais tinha notícia dos parentes. Toda vez um cara do exército batia na casa de alguém pra falar que o familiar tinha morrido durante a guerra, então é um clima muito pesado de Primeira Guerra Mundial. Vocês vão ver que eu vou falar de um pacifista daqui a pouco, e é o outro lado da guerra, que é o dos soldados, mas esse daqui tem um lado humano muito grande, porque são as pessoas que ficaram, são aquelas pessoas que não puderam fazer nada pela guerra e estavam lá tentando sobreviver naquele clima inóspito. Eu gosto muito da história de Fica Onde Está, Então Corra, é dos livros infantis do John Boyne, aquele que eu mais gosto, principalmente pelo clima de guerra. Eu já falei aqui no canal que eu sou aficionado por essa coisa de guerra, então tudo que sai sobre guerra eu gosto de ler, e essa parte das pessoas que ficaram pra trás é muito legal mesmo, assim. As sequelas são causadas por causa da guerra. Uma parte importante desse livro aqui é falando de sequelas de guerra, então, sério, é muito incrível esse livro, aí vocês deviam ler ele primeiro, antes de ler qualquer outro, até mesmo antes de ler O Menino do Pijama Listrado, né? Eu recomendo ler esse daqui, porque ele dá um panorama muito legal do que é a obra do John Boyne e o que é a humanidade que ele traz pros personagens. O terceiro livro infantil do John Boyne que eu vou falar aqui é Noah Foge de Casa, que essa eu acho que é a capa mais bonita de todos os livros infantis do John Boyne. Eu achei ela muito bonita mesmo, sério. Ela é tão simpática que esse aqui foi o primeiro livro do John Boyne, depois que eu li O Menino do Pijama Listrado, que eu comprei, porque ele era lindo, sério, muito bonito, e a partir daí eu comecei a comprar todos os livros do John Boyne. Ele conta a história do Noah Barleywater, que é um molequinho que foge de casa porque ele achou que ele não tinha feito coisas muito importantes na vida. Ele sai de casa e logo em sequência ele encontra uma marcenaria, e é nessa marcenaria que ele começa a ter toda a história de vida do cara que mora nessa marcenaria, né, começar a conversar com esse cara, e a história se desenvolve a partir daí. O livro tem uma surpresa final que é muito legal, mas o miolo dele também é muito incrível. Ele é um livro mais fantasioso do John Boyne, eu acho, assim. Ele tem animais que falam, tem elementos mágicos no meio da história, e é encantador desde o início, desde a hora que ele fala que o Noah fugiu de casa, até a hora que ele encontra o velhinho na marcenaria. Então tudo nesse livro aqui dá um tom de encanto que é muito forte. O tom de encanto que não tem Fica Onde Está, Então Corra, porque é um ambiente pesado de guerra, nesse daqui tem muito, muito mesmo. Vale a pena ler, nem que seja só pra você chegar no final e se deliciar com a surpresa igual eu me deliciei. O último livro infantil do John Boyne que eu vou falar aqui é A Coisa Terrível que Aconteceu com Barnaby Brockett, que é um livro que conta a história do tal do Barnaby Brockett, né, e a coisa terrível que aconteceu com ele. Eu vou adiantar o spoiler aqui, porque o spoiler tá até na orelha do livro aqui, então não tem nem por que falar, mas a família do Noah abandona ele. Tudo porque o menino nasceu sem a capacidade de respeitar a lei da gravidade. Isso significa que ele flutua, ele já nasceu flutuando, então na hora que ele saiu da barriga da mãe, ele ficou pendurado pelo cordão umbilical porque ele não respeitava a lei da gravidade. A família dele não soube lidar com isso, e quando ele atingiu uma determinada idade, soltaram ele pelo mundo. Sim, soltaram o menino voando pelo mundo. E a partir daí ele começa a rodar o mundo inteiro, vivendo de aventura em aventura, até que a gente entende o porquê dessa história. Ele fala muito sobre aceitação, sobre o diferente mesmo. Ele discute muitas vezes aqui o que é diferente pra você. Por que as pessoas julgam diferente e por que elas tratam diferente ou diferente. Então é um livro com uma lição de moral muito legal, e o final dele também é muito incrível, porque você imagina tudo que o personagem passou e o que é aquele final, que ele reflete sobre a vida dele, reflete sobre o que aconteceu e toma uma decisão que pelo menos me surpreendeu, assim. A Coisa Terrível que Aconteceu com Barnaby Brockett, além de ter essa capa bonitona também, eu acho a capa muito bonita, ele tem esse tom encantador que tem o Noah Foge de Casa. Então dos 4 livros infantis que o John Boyne já lançou, 2 deles tem um tom muito infantil, muito fantasioso, que é muito, muito legal mesmo. Estão vendo meu sorriso ao falar desses livros aqui, porque eu devorei eles muito fácil, porque eles são divertidíssimos, sério. São muito divertidos e vale muito a pena ler. O John Boyne vai lançar um 5º livro infantil esse ano, que é o The Boy of the Top of the Mountain, que em tradução livre seria O Garoto no Alto da Montanha, e que ele vai voltar para a Segunda Guerra Mundial. Só que dessa vez vai ser um menininho que vai morar sob a tutela do Hitler. Então a gente provavelmente vai ter o Hitler como personagem aqui desse livro, e tratando de humanizar um pouquinho o Hitler também, que é o que o John Boyne faz nos seus livros. Eu tô muito curioso pra ver. A capa do livro é muito bonita, eu vou colocar a capa em inglês aqui pra vocês poderem ver. Já tô realmente curioso pra ler esse livro. Talvez seja o que eu tô com mais vontade de ler do John Boyne até o momento. Eu tô doido já pra lançar. Devo ler em inglês mesmo pra ver de qual é que é, testar o meu inglês, mas tá aqui, é um dos que eu tô esperando bastante.
Antes de falar das obras adultas do John Boyne, fala que ele tem 2 livros menores, né? São 2 novelas mesmo. E uma que já foi lançada aqui no Brasil é o Tormento. Ela conta a história do Danny Delaney, que a mãe dele atropelou um moleque mais ou menos da idade dele, um pouco mais novo que ele na verdade. E ele conta como esse menino reage ao abalo da família. Então a mãe tá com uma depressão gigante, porque ela meio que atropelou o menino tá no hospital, quase morrendo. O pai tá tendo que lidar com toda a situação e o menino é deixado de lado aqui. E nessas páginas aqui, nessas poucas páginas, ele conta como o menino reagiu com isso e como ele viu o resto da família a partir dessa história. É uma leitura muito rápida e ao mesmo tempo muito divertida, que você entra realmente na mente do personagem, né, na mente do Danny, e entende as motivações por trás disso tudo. Sério, vale a pena ler também. Falando dos livros adultos do John Boyne, tem 4 livros que a Companhia das Letras, que é a editora que tem o direito das obras do John Boyne aqui no Brasil, eles não trouxeram ainda. O primeiro deles foi escrito em 2001, que é The Congress of Rogue Riders. Desculpa pelo meu inglês aí, eu sempre embolo coisas com R, mas conta um pouquinho da história do Buffalo Bill, se eu não me engano, que é uma história meio de faroeste. Dos que não foram lançados aqui, esse é o que eu tô mais curioso pra ler, então eu espero que a companhia traga ele logo, mas vamos torcer aqui, né? Não tem nenhum pronunciamento oficial da companhia, mas se tiver alguma coisa eu coloco aqui nos comentários. Em 2004, John Boyne lançou um livro sobre assassinato que é Creepin'. Em 2006, ele lançou Next to Kin. Em 2014, ano passado, ele lançou A History of Loneliness. Então são 4 livros que a Companhia das Letras ainda tem que trazer pra cá. Eu sei poucas informações sobre ele ainda, no máximo a sinopse, mas eu quero ler e tirar minhas conclusões sobre eles. Dos livros adultos que foram lançados no Brasil, eu ainda não comprei A Casa Assombrada, que foi o lançamento recente da Companhia das Letras, né? Eu não sei nem se tá sobre o selo da companhia ou sobre o selo da seguinte, mas tá aqui, é da mesma editora, né? Então não tem por que eu falar muita coisa diferente. Mas eu não li ele ainda. Ele tem um quê de A Volta do Parafuso, que é o livro clássico, né? De terror, suspense psicológico. As opiniões sobre esse livro estão divididas aqui no Brasil. Gente que gostou, gente que não gostou. Falando que o John Boyne emulou um pouco a escrita antiga, né? A escrita clássica. Eu quero ver, tô realmente curioso. Falar que a capa é emborrachada, tudo bonito. Então eu devo comprar ele em breve e falar sobre ele. Outro livro adulto de John Boyne que eu ainda não li, mas que tá na minha lista dos próximos 10, é O Ladrão do Tempo, que conta a história do Mathieu Zelar, que é um cara que parou de envelhecer no século XVIII, então por volta de 1700 ele parou de envelhecer. Esse Mathieu Zelar aparece num dos livros do John Boyne, eu não vou falar em qual que é, vou deixar vocês curiosos aí pra descobrir qual que é, mas eu quero muito ler esse livro pra descobrir qual que é a história desse cara, por que ele aparece no livro futuro e por que tal ele é o ladrão do tempo. Agora os 3 livros adultos do John Boyne que eu li. Eu vou falar sobre minha ordem de preferência, então do menos preferido pro mais preferido, embora eu goste dos 3. O que eu menos gostei dos 3 foi O Garoto no Convés, que muita gente fala que é o melhor livro do John Boyne. Eu não achei tanto assim. Ele usa como plano de fundo o motim do navio Bounty, que foi um navio que foi da Inglaterra até mais ou menos na região da Austrália ali, para plantar fruta-pão e poder alimentar os escravos da região, né? Então uma missão de diminuir custos da colônia que tava lá na época, colônia da Inglaterra. E conta a história do John Jacob Turnstile, que é um moleque de 14 anos que parte pela primeira vez no navio, logo nessa viagem do Bounty que deu um monte de problema. Como é uma história real, então eu não vou poupar detalhes aqui, mas teve um motim na hora que eles estavam voltando, os marinheiros voltaram para a ilha paradisíaca que eles estavam plantando a fruta-pão e largaram o capitão e mais algumas pessoas à deriva no mar. E eles sobreviveram por muito tempo sem perder nenhum homem. A história é famosa, é um dos motins mais famosos da história da navegação, e o John Boyne consegue humanizar os personagens aqui. É uma coisa que eu falei lá no início, né, que ele pega uma história real e humaniza os personagens. Aqui ele fez exatamente isso. Outro livro que ele pega os personagens reais e humaniza eles é em O Palácio de Inverno, que ele conta um pouquinho dos últimos anos da dinastia Romanov na Rússia. Na verdade, esse livro aqui é mais uma história de amor do que contando a história russa. Ele conta a história de amor do Georg Akhmenev e conta em 2 linhas paralelas narrativas, né? Uma contando de 1914 até mais ou menos 1917 e outra que vai regredindo, que vai dos dias atuais até 1917, quando as 2 se cruzam, né? E ele conhece a Zola, que é a esposa dele. Sério, esse livro é muito bonito mesmo. Eu já gravei um livrocast sobre esse livro e já gravei um vídeo aqui pro canal sobre ele. Eu vou deixar os links aqui embaixo e o link aqui no card. Eu nunca sei que lado é o card, mas eu acho que é aqui. E vocês podem ouvir tanto eu defendendo esse livro lá no livrocast, quanto eu falando mais apaixonadamente dele na minha crítica. E pra finalizar, o livro adulto do John Boyne, que é o que eu mais gosto, que é O Pacifista. Já falei nesse vídeo mesmo que eu sou apaixonado por histórias de guerra. Esse livro aqui se passa na Primeira Guerra Mundial e é contado do ponto de vista de um dos soldados que estava lá no meio das trincheiras. Só que da mesma forma que O Palácio de Inverno, O Pacifista também é uma história de amor. Não um amor tradicional, né? Ele é um amor de um soldado por um companheiro dele. E você pensa todo o contexto de preconceito que tinha em 1940 e poucos, que foi quando passou esse livro aqui, sobre como reprimir sentimentos. Então, enquanto O Palácio de Inverno é uma
belíssima história de amor, o Pacifista é uma trágica história de amor, uma história de sofrimento, na verdade. E o título Pacifista é porque um dos personagens principais aqui, ele é pacifista, ele tá lá na guerra, mas ele se recusa a disparar um tiro, se recusa a lutar, porque ele é a favor da paz mesmo. Então tem toda uma história que gira em torno desse pacifista e que se interliga com essa história de amor. A forma como é contado esse livro é incrível, eu gosto demais da história, eu gosto dos personagens, e além do mais, ele se liga de forma indireta ao Fica Onde Está Então Corra, que é o livro infantil que eu mais gosto. Então o livro infantil com o livro adulto que eu mais gosto são uma ligação perfeita, sério. Eu gosto muito de O Pacifista. Se vocês tiverem a oportunidade de ler pelo menos um livro do John Boyne, leia esse daqui. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, mostra pros amiguinhos. E se você já leu alguma coisa do John Boyne, comenta aqui embaixo, fala qual livro você ficou interessado em ler, qual você já leu, quais suas impressões sobre o John Boyne. E não esquece, a gente tá no meio do Veda, é vídeo todo dia durante o mês de agosto. Ainda falta, sei lá, quase 20 vídeos pela frente, a gente vai se ver muito aí nesse mês, beleza? Um beijo e até amanhã.